Bom dia, galerinha. Vamos iniciar mais uma aula de história. Hoje a gente vai estudar sobre os nômades, certo? Aqueles povos antigos que a gente já falou, não é? Mas que a gente vai retornar novamente falando sobre os nômades, né? Tendo como objetivo da aula de hoje identificar as características de povos nômades do passado e do presente, né? Então a gente vai falar um pouco sobre os povos nômades, né? Vamos falar um pouco das características deles, né? Temos aqui 3 povos: Kalahari, Tuareg e Beduínos. São 3 povos nômades que eu escolhi para a gente falar sobre eles hoje. Vamos também estudar algumas características dos povos nômades do passado e do presente. Mas para iniciar, eu tenho aqui a letra de uma música que ela se chama Andanças. Ela é da Cristiane de Oliveira Moura. Vamos ler comigo? Vamos lá? Sem ter mais como colher, caçar, pescar e sobreviver, meu povo não vai mais poder neste local permanecer. Nos resta agora aqui juntar o povo e partir, andar, 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 saindo a procurar. Novo local encontrar para novamente se ter como colher, caçar, plantar, podendo de novo sobreviver. Pronto. Que é um poema, não é? Se chama Danças, que tem tudo a ver com os nômades, né? Tem algumas frases do poema que fala das características dos nômades, não é? Vamos lá saber quais? Pronto, né? Os nômades, né? Eles são povos que eles vivem suas vidas para lá e para cá, né? Ou seja, eles não têm um lugar fixo para eles morar. Então, eles vivem do lado pro outro, né? E aí, quando eles não têm mais água ou pasto, né, para sobreviver, para pasto para seu gado, né, e aí lugar para plantar, para colher, o que é que acontece? Eles se mudam para um outro local, né, em busca de sobrevivência, em busca de melhores condições de vida para eles e para os seus animais. Bom, a música, né, tudo a ver com os nômades, certo? Podemos verificar aí pela letra da música. E aí a gente vai aqui para algumas características dos povos nômades. Povos nômades do passado distante, né? Como que eram os povos nômades do passado distante? Caçadores, coletores, pastores e pescadores se deslocam com frequência a fim de novas pastagens e água para o gado e sua sobrevivência. Então, os povos nômades do passado bem distante, eles tinham como característica o quê? Eles eram caçadores, coletores, né? Eram pastores, também eles pescavam, né? Eram pescadores. Se deslocavam com bastante frequência a fim de novas condições de sobrevivência, né? Tanto para eles como para os seus animais, né? Em busca de pasto para o gado, certo? Agora aqui a gente tem os povos nômades do presente, né, da atualidade. Vamos ler como que eles são? Com a descoberta da agricultura, começaram a se fixar em um local só. Ah, muito bem. Agora aqui eles fixaram, né? Eles descobriram a agricultura, certo? Foram os nômades que descobriram a agricultura. E aí, descobrindo a agricultura, eles puderam, né? Eles puderam plantar, colher, né? E assim conseguir ficar em um local por mais tempo, não é? Então, essa é a diferença dos povos nômades do passado e os povos nômades do presente. Aqui eu tenho 3 povos. O primeiro é o Kalahari, segundo é o Tuareg e o terceiro são os beduínos. Vamos falar um pouco sobre eles? Pronto, o Kalahari, né, eles são povos indígenas da África Austral, né, então eles têm características indígenas, vocês podem ver aí pela foto, né, que eles têm bem característica de índios, não é?
E aí, esse povo, eles, ao longo desse tempo, eles desenvolveram seu vasto conhecimento sobre as plantas, comportamento animal e habilidade de sobrevivência. São capazes de sobreviver sem água, de superfície, ao enterrar novos ovos de avestruz no subsolo. Eles usam seus sons em um clique, caçam utilizando flechas venenosas e possuem habilidades de rastreamento impecáveis, né? São habilidades que estamos apenas agora começando a verdadeiramente entender, né? Então, aqui são algumas das características desse povo, os Kalahari. Agora vamos para o segundo povo, que são os Tuareg, povos do deserto do Saara, do norte da África. Então, os Tuareg, ele é o seu principal meio de locomoção é o camelo. Tem como vestimenta características o véu de azul índigo, com que cobrem toda a face e a cabeça e a maior parte do rosto, com exceção dos olhos, para protegerem-se do sol extremamente forte. Então, né, mais uma característica aqui deste povo, Tuareg. Agora a gente vai para os beduínos, que são os povos do Oriente Médio e Norte da África. Os beduínos mais antigos são os responsáveis pela domesticação dos camelos. Quando chegam a um oásis, esticam as suas tendas retangulares feitas com tecido de pele e de camelo ou de cabra. As tendas estão divididas em duas partes, uma para os homens, onde se encontram o espaço para receber os convidados e onde se fazem as trocas comerciais, além do local de convívio. Na outra metade, as mulheres e crianças ficam acomodadas junto ao armazém, sendo que aí também se encontra a cozinha. Para aqueles que ainda conservam seus costumes tradicionais, a família possui um grande peso. A mulher fica encarregada do trabalho doméstico, como, por exemplo, trazer água para casa, fazer o pão e lavar as roupas. Ao homem cabe o papel de trazer o dinheiro e a comida, assim como o de defender a família das outras tribos de beduínos. Uma necessidade palpável durante séculos, mas que agora constitui uma hipótese bastante remota. Pronto, né? Aqui a gente vê as características dos beduínos, dos Tuareg e dos Kalahari. Agora, para a gente fixar o nosso conhecimento, vamos fazer uma atividade, certo? A nossa atividade é da apostilazinha, certo? Das atividades xerocadas que eu mandei para vocês. Aí vocês vão procurar essa atividade aqui. Os povos nômades respeitam a natureza. Vão ler esse textozinho e em seguida vão responder o que vocês podem observar em cada imagem dessa aqui e o que elas têm em comum, certo? E aí, logo mais no verso da folha, né? Tem mais atividades aqui sobre os nômades, que vocês também vão fazer. E vão procurar outra folhinha também, né? Que é sobre o título Vamos conhecer mais um pouco da cultura dos povos nômades na atualidade. Pronto, aí vocês vão ler esse textozinho que ele fala sobre os povos nômades do passado e da atualidade. Aqui vai falar um pouco dos povos seminômades, né? Que são esse que a gente acabou de falar, não é? Vão virar o verso, né? E aí vocês vão fazer também esse caça-palavra, certo? Que é sobre o texto que vocês leram. Em seguida, essa outra atividade, vamos escrever, fazer ela também. E vamos procurar outra folhinha também, onde tem os textos os povos nômades. Aqui é um texto falando um pouco das características deles, né? E aí, aqui tá a atividade, aqui tem um labirinto. Ajude uma família nômade a chegar à floresta, né? Atividade bem divertida. Também no verso dessa atividade,
outro textozinho. Os povos nômades não produziam alimentos. Isso é uma curiosidade. Vocês vão ter que ler o texto. E depois vão responder esta questãozinha aqui, certo? Desenhe as etapas básicas da agricultura. Plantio de sementes, colheita dos alimentos, né? Que eram atividades que os nômades faziam. Pronto, né? Espero que vocês tenham entendido, né? O que são os nômades, né? O que os nômades do passado e do presente faziam, né? Entendido um pouco sobre esses 3 povos aqui e que consigam responder, né? As atividades e também a busca pelo conhecimento, né? Que o mais importante para mim é a aprendizagem de vocês. Então, muito obrigada por estarem comigo até agora. Bom dia.